que par la grâce de Dieu, j'ai encore eu l'occasion de parler de la part de Dieu. Tenho mais outra ocasião, pela graça de Deus, falar na parte de Deus. C'est la 4e fois, si je ne me trompe pas. Merci. Voilà. Je vais demander au pasteur David de prier. Vou pedir ao irmão Davi para orar. Pai, nós somos gratos a Ti pela Tua graça, pela Tua fidelidade para conosco. Estamos aqui reunidos aqui na Tua casa, Senhor, para Te cultuar, para adorar e para engrandecer o Teu nome, Senhor. Obrigado por cada um que se disponibilizou de deixar a sua casa, vir aqui na Tua casa, Senhor, casa de oração, para aprender da Tua palavra. E agora, Deus, nós queremos ouvir a Tua palavra, pedimos que o Senhor nos ajude, Senhor. Use o Teu servo que estará transmitindo a palavra nesse momento. Faz com que a Tua palavra possa encontrar uma guarida dentro de nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Aujourd'hui, nous allons parler de la rémunération. Après avoir passé une longue période, Hoje nós queremos falar sobre a remuneração após de ter passado por muito tempo. eh bien, vous vous souvenez que la dernière fois, j'avais parlé Vocês podem lembrar que a última vez que eu estive aqui, falei de la grande période qui précède le jour de la venue du Seigneur. Falei sobre o grande dia ou grande evento que precede sobre a vinda de Cristo. C'était la question posée par les apôtres. Era uma pergunta feita por os apóstolos. Et au lieu que Jésus donne la réponse pour la fin, soit sa venue et la fin, il a préféré donner des alertes. Ao invés de Jesus dar a resposta conforme os discípulos pediram, ele deu uma resposta no sentido de alerta. Ces alertes-là, c'est pour préparer les gens à attendre avec espérance le jour de la venue du Seigneur. Esses alertas serviram para que as pessoas estejam preparados pela vinda de Cristo. Mais pour arriver à ce jour-là, il a donné des exhortations, encouragées, conseillées, pour que les gens soient prêts. Então, naquele dia, ele deu conselhos, exortações para que as pessoas estejam preparados. Aujourd'hui, dans le chapitre 25, semble être la réponse que les disciples voulaient savoir lorsqu'ils ont posé la question au Seigneur Jésus-Christ. Hoje, no capítulo que nós vamos ler de Mateus, é a resposta que os discípulos queriam saber da pergunta que eles fizeram a Jesus sobre a sua vinda. La version française, le chapitre 24 où il y a la question, précède le chapitre 25. Na versão francesa tem o capítulo que precede o versículo 25. Nous allons lire Matthieu chapitre 25. Nós vamos fazer a leitura em Mateus capítulo 25. Nós estaremos lendo Mateus 25, a partir do versículo 14 a 33.
Mateus 25, do versículo 14 a 33. A parábola dos talentos. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. O que recebeu os 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebeu 2 ganhou outros 2. Mas o que recebeu 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se o que recebeu os 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, fostes fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também, o que receberá 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tem outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. No gozo do teu Senhor. Chegando por fim, o que recebeu 1 talento, disse: Senhor, sabendo que esse homem severo, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10, porque a todo o que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil lançai-o para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Sim. Outra. Tem o versículo que foi dado para um outro irmão, pode continuar também com a leitura.
Mas outro irmão? Acabou. Eu vou ler o 46. 46 diz o seguinte: e irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Je crois pour raison de temps, nous pouvons continuer, même s'il y a une partie qu'on n'a pas lue. Por razão do tempo, nós podemos continuar, mesmo a outra parte não foi lida. Vous avez bien souligné, il s'agit d'une parabole. Já leu tudo. Ui. Isso é uma parábola. Ce chapitre 25 est la fin de tous les discours de Jésus sur la terre en public. Esse versículo 25 é o fim do discurso de Jesus aqui na terra em público. Comme je disais, ça semble être la réponse à la question des disciples qui voulaient savoir à quand ça déjà me venu et à quand la fin du monde. Como eu estava dizendo, é a resposta dada aos discípulos que queriam saber acerca do fim do tempo e a vinda de Cristo. La première partie, du premier verset jusqu'à 13, il y a encore une parabole, mais qui s'aligne dans la suite des paraboles de Matthieu, depuis le commencement jusqu'à 24. O versículo 13, ele vem se alinhando com o resto da parte de Mateus, começando do capítulo 1 até capítulo 13. Et après le chapitre 25, Jésus ne parlait plus en public. Depois do versículo 25, Jesus não falava mais em público. Chapitre 26 commence déjà ces souffrances pascales qui l'amèneront jusqu'à la mort. O capítulo 26 já começa o seu sofrimento que lhe levou até a morte. Et la deuxième parabole, c'est celle que nous venons de lire. A segunda parábola é aquilo que nós acabamos de ler. Et il avait l'habitude de parler en parabole. Jesus tinha costume de falar em parábolas. Dans Matthieu chapitre 13, il y en a 7 paraboles. Matthieu 13. Em Mateus capítulo 13, tem 6 parábolas. Toutes ces paraboles-là ne parlent que du royaume de Dieu. Todas as parábolas diz a respeito ao reino de Deus. Et pour donner la réponse, pourquoi il donne cette parabole de quelqu'un qui donne de l'argent à ses serviteurs pour valoriser. Para dar a resposta aos discípulos, ele conta ou cita essa parábola de um homem que deu o seu dinheiro aos seus servos e depois ele se ausentou. Comme je disais, pour le temps, nous n'allons pas scruter mot par mot, verset par verset de cette parabole. Como eu disse que por questão de tempo, nós não vamos ficar parados de uma palavra para palavra para ganhar o tempo. Un homme qui va en voyage, il appelle ses serviteurs et il leur remet l'argent pour fortifier, por avoir des intérêts. Então, um homem que tinha seus servos, que estava para viajar, chamou os seus servos, deu-lhes os talentos ou dinheiro para fortalecer, enfim que ele possa ganhar lucro. Il y a 3 serviteurs. Tem 3 servos. Et il donne 5 talents au premier. Ele deu os 5 talentos ao primeiro servo. Et il donne 2 talents au deuxième. Ele deu 2 talentos ao segundo.
Et le dernier serviteur a eu un seul talent. Enfim, o último recebeu um talento. Il faut que ces gens travaillent et lui remettre les intérêts au retour de ses voyages, alors que la durée et le retour, il n'avait pas annoncé. Então, era necessário a todos que receberam esses talentos para multiplicar quando ele voltar para receber lucro ou juros. Mas a questão de tempo ou a duração, ele não falou. Le texte nous dit, aussitôt, ces gens ont pris l'argent, le premier s'est mis au travail. O texto nos disse que depois que todos receberam os talentos, o primeiro foi trabalhar. Ils ont tous travaillé. Au moment où ils recevaient l'argent, il n'y avait pas de réaction. Eles começaram a trabalhar. No momento que eles receberam o dinheiro, não tiveram reação. Il semble que tous les trois serviteurs étaient quand même d'accord et ils étaient satisfaits de pouvoir travailler et eux aussi vont bénéficier de cet argent. Ele sabia que os três que receberam os talentos estavam satisfeitos para trabalhar. Depois, quando ele voltar, então terá os juros. Et le maître n'a pas dit, lorsqu'il a donné l'argent, il a donné, c'est fini. Il n'attend que le retour. Então, o rei deu o dinheiro, ele esperava o retorno deles. Ce qu'il faut encore retenir ici, c'est qu'il a donné selon la capacité de chaque serviteur. O que nós devemos saber, entender aqui, ele deu os talentos aos três segundo a capacidade de cada um. La même parabole est rapportée dans le livre de Luc, chapitre 19. A mesma parábola é encontrada no livro de Lucas, capítulo 9. Mais là, il s'agit de quelqu'un qui va dans un pays lointain avoir le pouvoir royal et revenir. Aqui Lucas fala que alguém que se ausentou foi um lugar, um país distante, para ali ser coroado como rei. Lui, il avait invité 10 serviteurs dans le livre de Luc, 10 serviteurs, et chaque serviteur avait reçu une mine. Là, l'argent, c'était mine. Ici, c'est talent. No livro de Lucas fala que ele convidou 10 servos. E ali, cada um recebeu uma mina. Pour aller vite. Maintenant, l'homme qui a donné l'argent est revenu. Il appelle ses serviteurs pour lui faire les comptes, pour lui montrer combien chacun avait gagné comme intérêt. Então, para nós irmos rápido, quando o servo, o senhor, voltou da sua viagem e convidou a essas pessoas que ele deu, o seu servo que ele deu os talentos, para receber os ganhos que eles trabalharam. Les deux premiers ont rapporté l'argent comme intérêt qui s'ajoute au capital. Os dois primeiros vieram e cada um trouxe consigo os ganhos. Mais le premier, la troisième personne, ou serviteur, lui avait caché l'argent, il a creusé un trou et il a caché l'argent qu'il avait reçu. O terceiro servo, ele veio, só que ele veio contrário. Ele tinha cavado um buraco ali onde escondeu o talento que ele recebeu. Au retour du propriétaire d'argent, le premier qui avait pris 5, il a aussi gagné 5. Quando o servo, o rei, voltou, o que recebeu 5 talentos, ele apresentou 5 com ganho de 5 também. Je voudrais passer à l'essentiel d'aujourd'hui. Eu quero passar o que é essencial hoje.
Je vous fais retenir 3 choses. Eu quero fazer entender La première 3 chose, coisas. la première chose, c'est qu'il y a un qui se présente comme chef. A primeira coisa, alguém que se apresenta como chefe, como rei. Et il y a des serviteurs. Ele tem servos. Et quant à le moment de travail, il y a celui qui a donné l'argent. No momento de trabalho, tem alguém que tem o dinheiro. Et il y a les serviteurs qui doivent travailler. E tem os servos que devem ir trabalhar. Enfin, le patron vient pour contrôler. Para que o chefe, quando voltar, para ter o controle. Donc, il y a un donneur, E tem alguém que dá, un receveur, que recebe, un contrôle. e também tem, no Então, fim, o controle. 3 choses. 3 coisas. Je disais au début que cette parabole concerne le royaume de Dieu ou le royaume des cieux. Eu que estava dizendo que essa parábola concerne ao reino de Deus ou o reino do céu. Ça semble que c'est ce que Jésus fera Isso mostra que é isso que Jesus fará. au moment où il va revenir pour la deuxième fois. É isso que Jesus fará quando ele voltar na segunda vez. Et il va aussi appeler toutes les nations du monde pour donner des salaires. Ele convida todas as nações do mundo para conceder o salário. Il y a un donneur. Vai haver alguém que dá. Jésus parle que ces gens qui ont reçu l'argent doivent fructifier ça pour amener les intérêts. Jesus fala, essas pessoas que receberam talentos, eles devem multiplicar para que ele receba os juros ou ganhos. Par rapport au royaume des cieux ou au royaume de Dieu, il y a aussi un donneur. Nessa parábola do reino de Deus ou reino do céu, nós temos alguém que é o que dá, ou donador, Et c'est doador. ce donneur qui a donné le fondement de donner. Esse doador, ele que dá o fundamento de doar. Ce donné, il a fait la promesse. Ce serviteur, enfin, ce chef, il a donné la promesse. Esse rei deu uma promessa aos seus servos. Deuxièmement, il y a quelqu'un qui reçoit. Deuxième personne qui reçoit. Il y a la première qui donne, il y a deuxième qui reçoit. A segunda coisa, ou segunda parte, nós vimos aquele que recebe, porque temos alguém que doa e temos alguém que recebe. Et celui qui a donné doit contrôler. E esse que deu, ele deve controlar. Et si nous disons, comme il s'agit du royaume de Dieu, le premier donneur, c'est Dieu. Como estamos falando acerca do reino de Deus, o primeiro doador é Deus. Dieu a donné le Fils. Deus deu o seu filho. Jean chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils. Então, em João capítulo 13, versículo 16, o texto mais conhecido, que fala que, porque Deus amou o mundo de tal maneira, deu o seu Filho unigênito. Le Fils a donné le Saint-Esprit. E o Filho deu o Espírito Santo. Jean chapitre 20, verset 21, Jésus, quand il vient trouver les disciples, après la salutation,
il dit, je vous donne le Saint-Esprit. João capítulo 20 e 21, Jesus fala assim, recebe o Espírito Santo. Et le Saint-Esprit a donné l'argent. O Espírito Santo deu os talentos. Que ce soit Dieu, le Fils, le Saint-Esprit, c'est Dieu. Que seja Deus, que seja Filho, que seja o Espírito Santo, é Deus. Et Dieu a donné aussi la promesse lorsqu'il a donné le Fils. Deus deu a promessa quando ele deu o Filho. Celui qui croit le Fils de Dieu a la vie éternelle. Quem crê no Filho de Deus tem a vida eterna. Et la vie éternelle n'est pas sur la terre, A vida eterna não aqui na terra, mais c'est la vie éternelle au ciel. mas é a vida eterna lá no céu. Et que pour avoir ce salaire et entrer au ciel, il faut qu'il y ait le contrôle. Para que tenham esse salário de entrar no reino de Deus, tem que haver o controle. Le Saint-Esprit, à son tour, il a donné ce qui est là, ce que nous avons appelé, n'est-ce pas, les dons. O Espírito Santo, na sua vez, ele deu às pessoas, aos homens, aquilo que nós chamamos de talentos. Il a donné au monde. Ele deu ao mundo. Parce qu'il a dit, il a aimé le monde. Il a aimé le monde et il aime le monde. Et quand il envoie le Fils envoie le Saint-Esprit va maintenant transmettre ce qu'il a reçu au monde. Então, Deus amou o mundo, deu o seu Filho. E o Filho deu ao Espírito Santo. O Filho enviou o Espírito Santo. E o Espírito Santo deu ao mundo o que nós chamamos de talentos. Et le monde là, c'est veut dire, il donne au corps spirituel de Christ. E esse mundo quer dizer o corpo espiritual de Cristo. Alors maintenant, ce corps spirituel de Christ et ce monde qui reçoit Jésus-Christ doit maintenant transmettre à leur retour et inciter l'argent, donner l'argent aussi à quelques autres personnes pour que le nombre devienne grand. O corpo espiritual que a igreja que recebeu os dons, os talentos, deve frutificar para que esse corpo venha se aumentando. No termo claro, é que todos que receberam os talentos devem investir esses talentos para que esses talentos possam frutificar. Se cada um trabalhar conforme esses dois primeiros trabalharam, agora estamos falando do corpo de Cristo, e cada um trabalhar e vai conseguir frutificar para trazer os resultados. C'est ainsi le jour où Jésus vient pour la deuxième fois, ce sera le problème de payer ceux qui ont investi. Isso quer dizer que no dia que Jesus voltar, é o dia que será o pagamento daqueles que trabalharam. Donc il faut investir pour avoir le salaire. Ça nécessite. Il faut investir pour avoir le salaire. Insisto dizendo, é melhor trabalhar para que haja o salário. Ça veut dire que Dieu ne va pas accepter tout le monde comme ici, parce qu'il a aimé, mais la condition qu'il a fait, il faut accepter le Christ. Et celui qui accepte le Christ va ouvrir. Então é necessário aquele que recebeu o Filho possa investir, trabalhar para o reino de Deus. Ils doivent travailler parce qu'ils auront un salaire. Eles devem trabalhar porque terão o salário. Et celui qui vient pour contrôler, il contrôlera avant, il va contrôler avant les intérêts, les salaires qu'on va apporter, pour les moyens qu'on va apporter. Esse que virá para controlar, ele vai controlar com a base dos ganhos, conforme os dois primeiros fizeram. Et celui qui va croiser les bras, comme cet homme qui a reçu un talent, et dans lui, il a reçu une mine. Celui de Matthieu a prévu les trous pour mettre de l'argent pour passer. Et celui de Luc, il a pris un linge, il a emballé l'argent, avec le linge, il a attaché aussi. Então, quem vai cruzar os braços, conforme esse último que recebeu o talento, em Lucas fala mina, mas aqui em Mateus ele recebeu o talento, colocou num lenço, embalou e cavou um buraco e guardou. Et chaque membre qui a accepté Jésus-Christ comme son sauveur, qui a la foi, qui doit produire, et qui ne produit pas, il va se présenter ce jour-là ici. Cada pessoa, cada cristão que recebeu o talento, que não produz e guardar, então naquele dia do julgamento vai se guardar a esse lugar.
Je ne voulais pas prendre beaucoup de temps pour voir ce qui avait investi dans les temps pour attendre les jours-là que nous appelons les jours J. Je dis, ceux qui ont reçu l'argent, ils attendent les jours J. Et moi, je dis, je ne veux pas entrer dans beaucoup de détails parce que je veux venir les jours J. Eu estava dizendo que o que recebeu, todos esperam o dia, mas por questão de tempo eu não vou entrar em detalhes. Mas o que vai cruzar os braços vai ter igual a que nós temos aqui, esse quadro. Nous avons vu dans Matthieu 24 qu'il y aura des tribulations, des souffrances, et le monde va être en émoi, le monde va bouger, toutes les nations vont bouger, il y aura beaucoup de souffrances. Et nous avons vu que beaucoup, leur foi était déjà noyée. Nós vimos em Mateus 24, a grande tribulação. Haverá muito sofrimento e muitas pessoas perderão a sua fé. Ce qui va se présenter ici, quoi? Qui va se présenter ici, ce sera les vivants et les morts qui seront ressuscités. Os que vão se apresentar aqui nesse quadro serão as pessoas vivos e aqueles que já morreram. On peut se poser la question. Même nous ne savons pas parce que la date n'est pas encore connue. Est-ce que nous serons vivants ou morts? Nós podemos fazer uma pergunta. Mesmo nós não sabemos qual será o dia, porque a data não é fixada. Será que nós estaremos já vivos ou mortos? Et peut-être qu'on peut dire, moi je peux produire des intérêts, mais quand je meurs, et le jour de la résurrection, quel sera mon sort? Alguém pode dizer que eu posso produzir até, mas depois eu moro amanhã. Qual será o meu resultado? A resposta está na Bíblia. Je demande à quelqu'un de lire le chapitre Apocalypse, chapitre 14. Apocalypse, chapitre 14, verset 12. Alguém lê Apocalipse 14, verset 12. versículo 12. C'est Claudie qui a fait ce texte. Je vais rapidement passer nous. Versículo 12. Amém. Ceux qui sont morts Os que são mortos avant l'arrivée de Jésus, antes da vinda de Cristo, j'ai vu des œuvres, ce qu'ils ont fait. S'ils ont produit les intérêts, ça se trouve dans le système. Le jour de la résurrection, ils vont trouver ces œuvres-là dans le système. então já tem um sistema. O que trabalharam, o que produziram, as suas obras já se encontram no sistema. Se eles morrerem amanhã, mas já está gravado. Donc il n'y a pas à s'inquiéter à dire non, moi je mourrai, alors comment si j'aurai des salaires ici, je ne présente pas les œuvres. Non, les œuvres que vous avez faites, si ce sont les bonnes œuvres, c'est déjà comptabilisé dans le système au ciel. Então não devemos ter essa preocupação. Não, se eu produzir, amanhã eu vou morrer embora. Como eu vou receber o meu ganho? Então esse ganho, as obras que nós fizemos, se foram bons, já se encontram contabilizados no céu. Jésus va venir, il va donner le salaire. Il donnera pour mal ce salaire. Jesus vai voltar e ele vai dar o salário. Como vai ser? Nous allons lire encore Apocalypse chapitre 22, Vamos ler de novo Apocalipse 22, verset 12. no versículo 12. Il y avait des rias. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a pris ce verset? Non? Apocalipse 22, 12. 22, 12. 22, vous pouvez lire. 22, 12. Alguém já achou? Amém. Vous attendez, Jésus il vient avec, hein? Il vient avec les rétributions, n'est-ce pas? Oui. Il vient avec des rias, dans une manière diplomatique, tout à fait plein. C'est pour ces gens-là qui investissent aujourd'hui. Même si les intérêts qui nous disent, c'est les gens comptabilisés là-bas, dans le système. Et quand il vient avec tout. Aqui nós vimos, conforme o texto fala, que ele vem sem demora com seus galardões. Então, Jesus vem como um diplomata para retribuir o galardão ou ganho de cada um que trabalhou, para não se preocupar, porque os seus ganhos já estão contabilizados. Então, receberá o ganho, cada um, conforme ele trabalhou. Donc, on doit passer. Lorsque le texte de Matthieu, chapitre 4, je reviens sur ce texte-là, c'est ce texte qui nous permet de nous préparer et de produire les intérêts. O texto de Mateus 24 é o texto que nos fala acerca da preparação para produzirmos os ganhos. Lorsque Jésus vient, à ces choses-là pour contrôler tout le monde, pour vérifier qui a produit les intérêts, qui n'a pas produit les intérêts, il aura un rassemblement de monde entier. Então, quando Jesus voltar na segunda vez, ele vai reunir todas as pessoas. A vinda dele para controlar, conforme o texto que nós lemos, é para cada um prestar conta do que ele fez. Então, o mundo inteiro será reunido. Et à ce moment-là, avant de distribuer les salaires aux gens qui avaient accepté Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur et qui auraient produit des intérêts, on va vérifier. Et il y a des conditions avant de donner les salaires. Il y a des conditions. Nesse dia, antes de retribuir o ganho, o salário de cada pessoa que trabalhou, então tem uma condição para averiguar quem trabalhou. Parce qu'à ce moment-là, il y aura les vivants et les morts déjà ressuscités. Nesse momento haverá os vivos e os mortos. Aqueles que morreram irão ressuscitar. La deuxième condition, ce sera les morts ressuscités. Est-ce que les œuvres qu'ils ont faites se trouvent dans le système? A segunda condição é que os vivos e os mortos que irão ressuscitar
aquilo que eles produziram se encontram contabilizado no sistema? Et ce qui, n'est-ce pas, ce qui fait pour la volonté de Dieu, c'est aussi du nombre. Será que os que fizeram a vontade de Deus serão um número maior? La vérification se fera, je dis, en regardant deux systèmes, deux voies. La première chose, dans la vérification, on va demander regarder les caméras. O controle ou a verificação vai ser feita, né, de cada pessoa conforme a câmera. N'oubliez pas qu'il y a des caméras qui enregistrent tout ce que nous faisons en tant que les enfants de Dieu
ou le peuple que Dieu aime. Não esqueçamos que existe câmeras ou retrovisor que registra tudo que nós fizemos como filhos de Deus. Il y a des caméras visibles et physiques. Existem câmeras Visibles et physiques. visíveis e por aqui à frente. Meu irmão e minha irmã, não brinquem. É muito sério. Vocês entenderam o versículo. Ele é a câmera de Deus aqui na terra. Todos aqueles que tem uma posição de autoridade na igreja, é a câmera de Deus. N'est-ce pas? Il y a des fois, il appelle n'est-ce pas, les gens pour donner des conseils. Vrai ou faux? Às vezes, há momentos que o pastor chama alguém para dar conselhos. Verdade? Ici, qui moderne le culte ici, parce qu'il lit la parole de Dieu, il est caméra. Aquele que podemos dizer como moderador, que dirige aqui, porque ele é a palavra de Deus, ele também é a câmera de Deus. Ça, ces caméras, on vérifie ces jours-là, on verra dans le système au ciel, qu'est-ce que les caméras sur la
terre a dit, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a, comme on dit, il fait le rapport à Dieu. Naquele dia, no sistema vai mostrar o que aquela câmera da Terra mostrou, registrou, e isso será apresentado ou revelado. Et le caméra spirituel est invisible que vous ne voyez pas, mais il est ici. E a câmera espiritual e invisível que nós não vemos está aqui também. Quelqu'un peut nous lire aussi rapidement pour aller vers la fin, le caméra spirituel. Somme 34. Somme 34. Alguém rapidamente pode ler esse versículo, Salmos 34? Nous pouvons prendre les textes du Nouveau Testament facile. Vou pegar o texto de Novo Testamento mais fácil. Nous prenons Apocalypse toujours 22, 16. Vamos, On a déjà lu ça? Vamos ler Vamos ler Apocalipse 22, 22, 16. 16. Rapidement. Rapidamente, para irmos ao fim. 16. Merci. Je crois que c'est clair, hein? Obrigado, obrigado. C'est Sei clair, que não? está bem claro, não é? Jésus dit quoi? Jesus disse o quê? J'ai envoyé mon ange dans toutes les églises. Jesus disse que eu enviei meu anjo em todas as igrejas. Qui voit l'ange envoyé par Jésus? Quem veja o anjo enviado por Cristo aqui. Se ele está aqui na igreja, quando ele entra aqui, o que ele vai fazer diante de Deus? Ele vai apresentar o relatório perante Deus. Vocês podem ler em Salmos 34, 8, a mesma coisa. O anjo do Eterno acampa ao derredor de todos aqueles que o temem. Et quand les vérifications nous avons dit, il y a des caméras, deux types de caméras, caméra au ciel, caméra sur la terre. No que diz respeito sobre a questão de controle, temos duas câmeras, do céu e da terra. Mais le contrôle ne finit pas. Troisième source de contrôle, O controle não terminou. A terceira, pour voir les intérêts ici, para termos esses ganhos aqui, c'est vérifier les documents. verificar os documentos. Et là, nous allons lire. Quelqu'un peut nous lire rapidement Actes des Apôtres, chapitre 24. Alguém pode ler em Atos dos Apóstolos, capítulo 24? Non, 21. Não. 21, chapitre 21. Atos dos Apóstolos 21. Capítulo 21. Verset 12. Je crois. Capítulo 21, versículo 12. Je vais vérifier. Apocalypse. Atos dos Apóstolos Je 20, dis le temps, nous voulons. 21, 12. Vous avez suivi. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Vocês viram e ouviram. O que está escrito lá? Quel document? Quais são os documentos? On va, il y a un registre, hein? Un registre là, dans le système, on va ouvrir, voir si votre nom est.
Então, existe um registro lá no céu que vai ser aberta se o teu nome está registrado lá. Voilà. Quand la vérification est finie, maintenant, il faut donner le salaire. Quando se termina a verificação ou controle, Je vais então tem que dar o salário. Je vais terminer par là. Quel salaire on va donner? Já vou terminar ali. Que tipo de salário? Vite, nous lisons. 1 Corinthiens, Rapidamente. 1 Coríntios, chapitre 3, capítulo 3, verset 15. versículo 15. Il y a quelqu'un ici qui peut lire. Tem Là-bas. alguém que pode ler? 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 15. Le salaire, c'est quoi? C'est le salut. Qual é o salário? Quelqu'un peut lire rapidement, c'est très important. Je vais terminer par là. Merci beaucoup. Muito obrigado. On va distribuer le salaire. Vai Esse distribuir o salário. Ce salaire a deux parties. Esse salário tem duas partes. La première partie du salaire, c'est la vie éternelle. A primeira parte do salário é a vida eterna. Je disais, Dieu a fait la promesse lorsqu'il a demandé, il a donné son fils, il a dit, toi auras la vie éternelle. Eu dizia que Deus deu promessa quando enviou seu filho. Quem crê no Filho de Deus terá a vida eterna. Lorsqu'on vérifie les travail, les caméras, les travail, les registres, on regarde, ah oui, il est là. Então, quando vai se verificar o trabalho, a câmera registrou, encontra o nome de alguém, então vai dizer, sim, o nome dele está escrito. Il aura la vie éternelle, mais c'est en esprit, ce n'est pas le seul aspect du salaire. Le salaire a dévoré la vie éternelle. Então, terá a vida eterna, mas isso não termina. O salário tem duas partes, ou dois volumes. Le deuxième aspect du salaire, c'est la gloire. O segundo aspecto da vida eterna é a glória. Escuta-me bem. Le salut complet, c'est-à-dire la vie éternelle et la gloire éternelle, c'est ce qui auront beaucoup d'intérêt. Então, escuta-me bem. Os que foram escritos nesse livro, que produziram melhor, terão a vida eterna. E a vida eterna será completada com a glória eterna. Esses que produziram melhor, que ganharam vida eterna e glória eterna, que terão a salvação completa. Então, tem pessoas que dizem que, bom, eu já aceitei Jesus Cristo, isso me basta. Então, não preciso fazer mais nada. Esses aqui terão a vida eterna, mas não terão a glória. Ils n'auront pas de gloire. Não terão a glória. C'est très important. É muito importante. La Bible dit, Jacques dit, la foi sans œuvre est morte. A Bíblia em Tiago diz: a fé sem a obra é morta. Je répète, la foi sans œuvre est morte. Vou repetir: a fé sem obras é. Mon frère, ma soeur, si vous avez la foi, vous tenez la foi seulement et vous ne produisez rien ici sur la terre, les intérêts, vous n'aurez pas d'intérêt, ça c'est bien.
dire que vous avez la tête de savoir. Meu irmão, minha irmã, saiba bem que se você recebeu a Cristo e não produziu nada, você terá a vida eterna, mas será incompleta, não terá a glória. Vous avez vu dans la parabole, celui qui avait caché l'argent, ça là c'était où? Vocês viram o que recebeu um talento que não produziu nada e guardou. Qual foi o seu lugar? Por quê? Aqueles que não fazem nada. Pour Dieu a investi dans les endroits qui ne sont pas propres à produire des intérêts, ils sont dans les temps de feu. Os que não produzem nada ou investem nos lugares que não têm nada a ver com o reino dos céus, o seu lugar é igual àquele que recebeu um talento. Et si vous voulez le savoir, comme les temps, vous voulez le savoir, lisez Apocalypse 22:8. Se vocês querem saber por questão de tempo, entender melhor, leiam Apocalipse. Moi je pense que vous pouvez lire rapidement. Ça, c'est terminé. Allez, rapidement. Je dis, ceux qui ont investi dans la convoitise de leurs besoins, ici sur la terre, ils n'ont rien à faire avec Dieu, ils n'ont rien à produire. Leur place, vous attendez, Jésus verra quoi. Apocalypse 22:8. 22. Apocalipse 22:8. 8, je vais vérifier. 22:8 nos disse o seguinte: Eu, João, sou quem ouviu e viu essas coisas, e quando as ouvi e vi, prostrei-me antes dos pés do anjo que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Apocalypse, vous avez lu? Oui. Chapitre 22. Oui. J'ai dit 22, vous avez dit what? Vous avez lu 8 Oui. et vous disiez aussi vite. Le verset 15. Verset 15? Oui, 15. 15, oui. Là où dit, Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todos aqueles que amam e praticam a mentira. Eu já enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. leur place dehors. Le texte commence avec le mot dehors. O texto começa com o termo fora. Ceux qui n'ont pas le nom dans le registre, leur nom n'existe pas. Ils ont investi dans l'impudicité, dans le mensonge. C'est ça que vous avez dit? Oui. Voilà. Todos aqueles que não frutificaram, fala-se os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todos aqueles que amam e praticam a mentira. Então, fora eles ficarão. Je crois, il n'y a personne ici qui voudrait aller dans des temps peu. Il n'y a personne, je crois, il n'y a personne ici qui est là
pas le temps de feu. Ah, sim. Eu creio que não existe uma pessoa aqui no nosso meio que será jogado no fogo. Ne prenez pas cette option-là. Ne prenez pas ce chemin-là. Je vous en prie, s'il vous plaît. Eu vos imploro, não vão nesse fogo aí. Mes frères, vous m'excusez. Meus irmãos, vocês podem me desculpar. Je prends beaucoup de temps Eu peguei muito tempo. et nous avons deux prédications à la fin. Nós temos duas pregações ao mesmo tempo. Moi, je prêche, David prêche. Eu prego e o Davi também prega. Mais si je savais la langue, j'allais dire rapidement, ce sera bien de respecter le temps. Mais je termine en disant, Então, se eu soubesse falar português, seria mais prático e em pouco tempo nós iríamos terminar. Mas como eu não sei falar português, então por isso que demandou esse tempo, que é 2 pregadores. Mas eu quero dizer a seguinte, exortar os irmãos, não abandonam a vossa fé. A Bíblia declara: o justo viverá pela fé. que Dieu vous bénisse. Que Deus vos abençoe. Et je vous demande l'excuse. Eu peço perdão.